palestrante hoje, que é a doutora Kátia Wang, que ela é advogada especializada em Direito da Saúde, do escritório Malheiros Wang Advocacia, né? Está estreando hoje aqui, depois de 5 anos. Mentira. Ela é bem conhecida. Com Deus, um abraço. A doutora Kátia Wang, que prazer revê-la novamente aqui no programa. É sempre um prazer ter você aqui. O meu amigo não pôde vir hoje, né? E hoje você vai falar, advogado especializado em Direito da Saúde do escritório Malheiros Wang Advocacia, vai falar sobre o filho incluído no plano de saúde dos pais. O plano de saúde do recém-nascido. Do recém-nascido. Isso. Ele tem que cumprir carência? Ele tem. Ele tem. Mal chegou, já tem que cumprir alguma coisa, né? Não, olha só, deixa eu te explicar. O recém-nascido, quando ele nasce, os pais têm um prazo de 30 dias para incluí-lo no seu plano de saúde. O que acontece? E se não incluir? Durante esses 30 dias, a criança já tem direito à cobertura do plano dos pais, mesmo que ela não esteja no contrato. Mas para que ele permaneça ao longo da vida, quando ele sai do hospital, que ele completa mais de um mês de vida, para que ele permaneça, os pais têm que incluir ele no prazo de um mês, pedir para ele incluir. Qual é a vantagem? É que ele não vai cumprir as carências contratuais. Ele vai entrar num contrato já em andamento. Tá? Isso se estende também ao filho adotivo e o filho que tem a paternidade reconhecida depois. Né? Entendi. E como fica a situação do recém-nascido em caso de doença congênita? Olha, a doença congênita, nos planos de saúde, é considerada uma doença pré-existente, porque a criança já nasce. Então, coitada, ela ainda nem fez o contrato, é considerada anterior ao contrato, por isso pré-existente. Mas, se ele for, o recém-nascido foi incluído no contrato de plano de saúde dos pais, a requerimento dos pais, o pedido dessa inclusão, ele não vai cumprir carência nem por doença congênita, nem por doença pré-existente, consequentemente seria pré-existente, porque ele já vai entrar na carência contratual que os pais já cumpriram. Então, assim, os pais têm um contrato. Se os pais já cumpriram carência para uma internação, e o filho acabou de nascer, precisa da internação, ele não vai cumprir carência, ele vai fazer a internação. Tá? Ele aproveita as carências contratuais dos pais, porém aquelas carências que já foram cumpridas. Se os pais tiverem 6 meses de plano e precisar de um procedimento que seja mais que 6 meses da carência, aí a criança não aproveita, só o que já foi cumprido pelos pais. Já é uma grande vantagem, porque ele não vai cumprir nada, né? E por que somente o filho adotivo pode ser incluído com até 12 anos de idade? E o recém-nascido tem um prazo de 30 dias? Porque a lei faz uma diferenciação que o filho recém-nascido, ele tem que ser incluído no plano até 30 dias, no requerimento dos pais. E o filho adotivo e o filho que tem a paternidade reconhecida depois, tá? Paternidade reconhecida depois é o seguinte, ele não foi registrado como filho daquela pessoa, e aí tem um processo judicial, ou a pessoa resolve registrar depois que nasce, quer ver a criança, enfim, por motivos particulares. DNA? Esses trâmites todos. Então, nesses 2 casos, do reconhecimento de paternidade posterior e do filho adotivo, a lei permite que seja incluído no plano de saúde dos pais até os 12 anos. Por que isso? Não é nenhuma discriminação, nem nada. É porque o processo de adoção e o processo de investigação de paternidade demora. Então, seria injusto eles cumprirem o mesmo prazo de 30 dias do recém-nascido. Eles têm até os 12 anos. Geralmente, você vai adotar uma criança, os pais vão adotar uma criança recém-nascida, o processo de adoção sai quando a criança já tem 3 anos. Então, a lei estende a 13 anos, porque é a idade infantil, né, ainda é criança, essa inclusão, isso beneficia. Depois disso, ele pode ser incluído? Pode, mas ele não vai aproveitar o tempo de carência já cumprido pelos pais. Entendi. Tá? Por exemplo, aqui, porque somente o filho adotivo pode ser incluso ou incluído com até 12 anos. E quando é aquele filho que a pessoa, que não é adotivo, mas ele reconhece, depois de um DNA, que vem a ser filho legítimo e tal, é o mesmo processo? É o mesmo processo, mas tanto, João, tanto no caso do filho adotivo, quanto do filho com a paternidade reconhecida posteriormente, ele pode ser incluído até 12 anos.
mas os pais têm que requerer a inclusão no prazo de 30 dias. Consegue entender essa diferença? Entendi. Aí, quando é que vai contar esses 30 dias? Da data da certidão de adoção e da data da sentença judicial do reconhecimento da paternidade, ou do reconhecimento espontâneo da paternidade. Ou seja, o pai vai até o cartório e reconhece o filho como seu filho. A partir daquela data, ali foi registrado, hoje, ele tem um prazo de 30 dias para incluir a criança no plano de saúde dele para aproveitar essas condições. Passou os 30 dias, né? Já é. Então é importante ficar atento, porque tanto os filhos recém-nascidos, quanto os filhos adotivos e os filhos cuja paternidade foi reconhecida posteriormente, eles têm direito a gozar dos mesmos benefícios dos planos de saúde dos pais, desde que seja requerido no prazo de 30 dias. A diferença é que o 30 dias para o recém-nascido vai contar do nascimento, o 30 dias para o filho adotivo vai contar da escritura de adoção, é assim que fala, e o 30 dias para o reconhecimento de paternidade vai contar da sentença judicial, se for o caso de uma briga judicial, ou do reconhecimento espontâneo em cartório pelo pai da criança. Entendeu? Então é importante a gente falar isso na semana do Dia das Crianças, né? É verdade, é verdade. Falar sobre o plano de saúde das crianças. Aproveitar meu primeiro lista aqui. Tudo bom? Eu queria até parabenizar